Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do podcast Segurança e Condomínio. Eu sou o Daniel Marques, eu estou aqui ao lado do diretor da Puma, Wilton Braga, e também do zelador Fernando Lima. Olá, tudo bem, Wilton? Como vai? Tudo bem? Prazer estar novamente aqui com vocês. Olá, tudo bem, Tudo bem, Fernando? prazer, Daniel. Queria que você desse um destaque inicial, Wilton, para as pessoas que estão te acompanhando. Bom, para quem já está acompanhando os demais podcasts, né? Não é o primeiro que nós estamos aqui. E novamente para falar sobre a Puma Destaque em Segurança. E desta vez o assunto escolhido para ser bem explorado é a zeladoria do prédio, que é uma peça muito difícil de se encaixar e dar certo. Então, o zelador é um profissional que tem que ser muito gabaritado, tem que ter muita honestidade e capacidade. E para isso nós trouxemos o nosso exímio zelador, o Fernando, aqui para dar uma alusão aos senhores do que se ocorre dentro de um trabalho desse naipe. Beleza, então eu queria perguntar para o Fernando, vamos começar perguntando como que é o trabalho da zeladoria dentro de um condomínio. Dentro de condomínio? Então, o trabalho de zeladoria, a gente até brinca, né? É zelar pelo condomínio, é óbvio. E assim, mas é você sempre estar atento a tudo. Tanto a parte da portaria, elevadores, piscina, jardinagem. Você ter aquele feedback positivo com os moradores, entendeu? É uma coisa muito dinâmica, muito dinâmica. Não dá para falar assim, é uma coisa que é simples. E é bem corrido, né, o trabalho de zelador. Muito corrido, muito corrido. Você não para. Às vezes, quando eu tenho um porteiro novo, aí você tem que estar com o seu peixezinho ali, toda hora ele te chamando, tudo. Então, às vezes, você está executando um serviço, você tem que parar o seu serviço para atender ele na portaria, entendeu? O zelador nada mais é que vai sempre estar dando uma assistência na parte da portaria. Como que é a relação do zelador com as pessoas que moram no condomínio? Com os moradores, né? Uhum. Tá, é um pouco relativo isso daí, porque tem zeladores que é muito aquele cara fechado, aquela direto só no que o regimento pede, entendeu? Não tem uma flexibilidade. Por isso que eu falo que isso é um pouco relativo. Eu trabalho de uma forma que eu sempre estou bem com os moradores, trato bem, tem que ter primeiramente a educação e ser gentil, para você ter essa resposta dos moradores. Eu, graças a Deus, todos os condomínios que eu trabalhei, eu sempre tive esse feedback dos dois lados, entendeu? Com os moradores. Wilton Braga, eu vou chamar você de Braga, apenas como você é conhecido, né? Pois não. Mais chamado. Por que é tão difícil encontrar um zelador bom para um condomínio? Ele acabou de falar, a compleição, o estilo de uma pessoa para assumir uma zeladoria depende desde berço, desde a educação de berço. Porque lidar com o ser humano é muito difícil. E num condomínio nós temos diversas espécies de seres humanos. Temos o mais alterado, o bem-humorado, o mal-humorado, o mais problemático, o carrancudo, o bonzinho. O zelador, ele tem que ter um filtro para trabalhar com tudo isso. Além do que estar atento a todos os problemas do condomínio, de manutenção, de quadra de esporte, de piscina, de motor de piscina, de salão de festas e de atenção na portaria. Ele é um coadjuvante da portaria muito importante também. Porque às vezes troca-se os funcionários, a empresa de portaria, mas o zelador é o mesmo, o zelador fica. Então o zelador é um depósito de informações daquele condomínio. Ele é uma pessoa das mais importantes ali dentro para a funcionabilidade da situação, entendeu? E é por isso que eu digo, e o zelador ele tem toda a chance do mundo de ser desonesto, se for um oportunista, se for um cara sem caráter. Então, tem que ser de confiança mesmo. Extremamente de confiança e tem que ter esses atributos. A educação, principalmente, a desenvoltura na compreensão das pessoas. Crianças, idosos, adolescentes, é muito difícil você manter a harmonia em tudo isso e se dar bem e fazer o serviço fluir.
Então aí está um dos aspectos que chama muita atenção nesse profissional aqui. E é por esse motivo que eu o trouxe. Como que é para... A gente sabe, né? Todos os lugares, geralmente, quando você convive com muitas pessoas, você acaba tendo problemas, divergências de pensamentos. Como que administrar um problema dentro de um condomínio com um zelador? Pro lado da empresa, né? Que é a pessoa estando como diretor da empresa. Então, o zelador tem que ser muito bem escolhido, muito preparado. A educação tem que estar intrínseca nele já, porque senão ele já não passa na nossa entrevista. Nós nunca fazemos uma entrevista uma pessoa só, é como se fosse um corpo clínico. A gente faz em 2, 3, e com bastante calma, bastante tempo, a avaliação é feita bem criteriosa. Além das informações que nós buscamos de forma, às vezes até que um pouco sigilosa, sobre a pessoa, respeitando todos os direitos dela, claro, né? Então, e a gente mantém o contato direto. Nós temos um líder lá que é formado em gestão de crise, tem vários cursos, que é o Mitsu, que já veio aqui com a gente. Então, nós mantemos reuniões esporádicas de... não vou falar para você reciclagem, vamos dizer, um bate-papo informal, mas de atualização e conhecimento e avaliação do termômetro do condomínio. Então, por isso que não é muito fácil você ter um zelador que dura tanto tempo, ou que vai sair muito bem, tantos anos. Ocorre, mas é bem difícil e, vamos dizer assim, mosca branca na linguagem antiga. É bem raro você conseguir profissionais altamente capacitados, né, e qualificados para desenvolver muito bem essa função. Fernando Lima, zelador da Puma. Eu queria que você falasse, Fernando, quais as principais dificuldades de fazer a zeladoria dentro de um condomínio? As dificuldades? As maiores que você encontra como zelador. É trabalhar a parte do regimento de um condomínio. Porque, como o Braga mesmo falou, nós encontramos vários tipos de pessoas no condomínio. E tem pessoas que não estão acostumadas em trabalhar regras, em seguir regras. Então, assim, a pessoa quando mudou para aquele, ou comprou, adquiriu aquele imóvel, tudo, nós automaticamente já entregamos ele nos entrega o contrato, né? Tipo, concorda, pode, tá certo, você comprou aqui, legalzinho. Então, aqui está o seu regulamento interno, o seu regimento interno. E isso é difícil, porque às vezes as pessoas têm hábito, principalmente quando a pessoa sai de uma casa, está acostumado a morar em casa e vai para apartamento. Aí apartamento tem regras, a casa não, coisa mais tranquila. Aí tem pessoa que gosta de estender aquela roupa na sacada. Pode ligar o som um pouco mais alto, dependendo do lugar. Isso, né? Então lá não pode, você tem que respeitar o vizinho de cima, o de baixo, do lado. Então isso é um pouquinho mais difícil para trabalhar com os seres humanos nesse daí. Eles não estão habituados a seguir algumas regras. Então a parte mais difícil é fazer com que eles trabalhem essas regras. Você tem que obedecer isso. Aí, às vezes, você fala uma, fala duas. Aí, na terceira, você aplica uma advertência. Aí é onde que a pessoa começa a se adaptar às regras do condomínio. Há uma variação de regimento de condomínio para condomínio? Ou alguns são um pouco mais flexíveis? Sim. Ou mais ou menos todos seguem a mesma linha? Eles são padrão. Só que tem condomínios que liberam algumas coisas, outros já não liberam. Então, tem é por condomínio mesmo. Ele tem um padrão, né? É como se fosse um contrato lá, aquele contrato padrão. O regulamento é da mesma forma. Só que tem alguns condomínios que abrem exceção para alguma coisa, outros não abrem, entendeu? Ô Braga, eu queria que você falasse quantos zeladores a Puma tem e como que é administrar esses zeladores, né? Fazer a administração de mais de uma pessoa trabalhando nessa função. Você diz mais de uma pessoa concomitante em locais diferentes, é isso? Isso, exatamente. Tá. Bom, a funcionalidade é sempre a mesma, é sempre igual. O modo de trabalhar dos nossos zeladores segue um padrão, só que nós sempre exigimos alguma coisa a mais, que é esse excesso de zelo, excesso de educação.
e você perguntou a ele sobre regras e normas e tal. Então, o zelador num condomínio, ele é como um bedel numa escola. Ele está lá para coordenar, fazer funcionar todo o sistema, mantendo os moradores dentro das regras que são previamente acordadas no conselho de condomínio. Além do básico normal, existem sempre as exceções. Dependendo do condomínio que tem só idoso, o salão de festa tem que funcionar até às 20 horas. A maioria é idoso. Agora, um condomínio que casais jovens e tal, cada caso é um caso. O que for decidido e a forma de agir em cima das normas padronizadas e as demais adequadas, né? Agora, zeladores nossos, eu não sei exatamente quantos temos, não. Não sei se são 3 ou 4. Acho que 4. 4? Acho que 4. Qual é o perfil de morador que mais dá trabalho, assim, que é mais difícil de administrar? Cara, não sei se eu posso falar que é jovem não, né? Vou falar por idade, assim, mais ou menos, dos 21 até os 30, até os 30, né? Os 30 anos, mais ou menos, que às vezes costuma dar um certo trabalho. É a galera mais festeira. Mais então. festeira, é. Eu não vou falar de criança... Mas no meu condomínio não te dá trabalho. Não. Mesmo eu estando nessa idade aí, né? Eu não vou falar nem de criança, porque de criança é normal. Né? O condomínio tá... Eu até falo assim, o condomínio, os pais já deixam a criança descer, tudo porque ele tá... O pai tem que se sentir seguro que a criança está ali sendo cuidada. É que nem eu falo, eu não sou babá de criança, eu não sou monitor, né? Então, a criança vai para a piscina, tá? Menos de 10 anos, menos de 15 anos, não pode ir na piscina sozinho. Aí, a criança às vezes... criança dá perdida, ela vai, pula... Você tá lá brincando, você vê o que você tá fazendo aqui? Cadê o seu responsável? Aí você vai ter que ligar, pai, desce aqui porque o menino tá sozinho. Ou, se você confia na natação dele, essas coisas, você me faz uma... Porque a gente tem que se precaver em relação à empresa, ao próprio condomínio, para nós não ter problemas jurídicos futuramente, porque isso ocorre. Então, aí eu já peço uma autorização por escrito, essas coisas todas, para não ter esse tipo de problema com as crianças. Mas então eu nem falo desse tipo de problema que você me perguntou em relação às crianças, porque criança sempre vai ter no condomínio. Eu até brincava, nossa, as férias não acabam logo quando era férias de escola, entendeu? Porque é normal, mas em tipo de problema é aquela parte mais... Os adolescentes mais gostam de fazer festas, essas coisas mesmo. Esses dão um pouquinho mais de trabalho. Entendi. Geralmente os pais das crianças, eles são mais... eles entendem a posição do zelador e do condomínio ou eles são mais resistentes? São resistentes. São resistentes? São resistentes. A dar trabalho, né? É Meu filho. meu filho. Que nem eu já escutei, né? As crianças brincando, porque tem a área de lazer, tem a piscina, tem a quadra, um exemplo. Aí, de vez eles brincarem nesses lugares que são para eles brincarem. Não, eles querem correr onde os carros passam, nas garagens, e não pode. Aí já aconteceu de um pai falar para mim, Fernando, deixa eles brincarem, é o quintal deles. Ah, mas aí não pode. Então, né? você tá vendo? Ele já sai. Não, eu falei, tudo bem, o quintal deles, mas tem outros moradores que é dono desse quintal também. Existe uma regra. Uma né? regra. Tem que seguir a regra. Por isso que eu falo, onde que é um pouco. É a parte difícil, entendeu? Da pessoa não entender, o pai não entender. A criança, você fala, ela até para, dá uns 20 minutinhos, dá disfarçada e depois tá correndo de novo. Tem hora que você até. Você fecha até o olho para não ficar vendo. Porque toda hora você não fica ali, né? Mas tem uns pais, e tem uns, não, que chama, não é para brincar aqui, é assim, assado. Agora tem uns não. Tem uns pais mesmo que eu falei que... aqui é o quintal deles, deixa eles brincar. Ô Braga, você como diretor, você costuma receber ligação de pais, assim, que reclamam dos zeladores? Isso não costuma acontecer ou é difícil? Sim. Aí você tem que explicar o beabá para o cara, né? Como, vamos dizer assim, os alunos da rede pública hoje, os pais deixam as crianças na escola e acham que os professores têm que ensinar o menino a ir no banheiro, lavar a mão, respeitar o banheiro das meninas, as meninas não entrar. Os pais acham que os professores têm que fazer tudo, já que o filho está lá, eles têm aquele direito. Esse problema aí é uma das feridas que todo condomínio tem e se assemelha muito àquela relutância que os condôminos têm em chegar na portaria e abaixar o vidro do carro e acender a luz interna à noite, para que o porteiro, o vigia, o controlador de acesso veja se ele não está rendido, se ele está sozinho, se ele está com a família dele mesmo dentro do carro. Então, a partir daí, vem de uma cultura de um povo nosso que precisa melhorar muito disso.
É claro que tem bastante gente que compreende isso. Mas em todo condomínio tem aquele cara que quer entrar sem baixar o vidro, aquele que o filho pode tudo, é que nem escola, aquela criança pode tudo, e é assim. Mas a gente vai, o mundo vai mudando, o Brasil vai mudando de acordo com o tempo que se passa e que a gente vai aprendendo, a população vai sentindo na pele as responsabilidades, porque o condomínio tem normas, regras, tem multas, tem outras punições. Então é que nem escola. Se for fazer direitinho, o aluno pode ser suspenso, o pai pode ser chamado no conselho tutelar por abandonar, deixar a criança abandonar a escola, é tudo isso. É uma questão que só o tempo e a cultura vai melhorar. Então é aí que eu falo que o zelador tem que ser mesmo de circo, tem que ser elástico, porque não tem como, onde aglomerou o ser humano, socializou, tem vários tipos de personalidades e várias formações, né, culturais, várias famílias. Um veio de uma zona leste, outro veio de uma zona norte, outro veio da periferia, outro veio do bairro nobre. Então, esse mesclado todo faz acontecer esse tipo de coisa que o cara tem que estar preparado para encarar. Certo. E quando vem uma reclamação, a gente tem que ter conhecimento para dar o esclarecimento devido, para o cidadão entender. Ele não é dono de toda a verdade. Ele mora em sociedade. Ele mora num condomínio. É isso. Tá bom, a gente vai fazer um intervalo rápido. Já já a gente volta com o nosso podcast Segurança e Condomínio. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira ao vivo às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o podcast Segurança e Condomínio. Ao meu lado, então, o diretor da Puma, o Wilton Braga, e também o zelador Fernando Lima. Fernando, eu queria perguntar agora para você sobre elevadores, né, nos condomínios. A gente sabe que tem um limite de peso, né, de elevadores, nos elevadores. Eu queria que você falasse se esses limites geralmente são respeitados e como fazer para que sejam evitados, né, acidentes em elevadores em condomínios. Boa. Então, na verdade, tem os limites. A gente até brinca. Eu sempre faço uma inspeção antes nos elevadores, né? Tá tudo ok, tudo certinho. Aí vamos a parte de limite de peso. A gente tem um problema maior quando é parte de mudança. Porque daí o pessoal quer ir rápido, e rápido vai entupindo o elevador de móveis, um monte de coisa. E o que acontece? Querendo ou não, vai dar uma sobrecarga, sobrepeso no elevador. Aí é onde que daí a gente começa a ter problema, o elevador travar, parar. Aí tem duas opções, né, de elevador. Você conseguir resetá-lo, que é uma coisa que, na verdade, o zelador nem pode estar fazendo. A não ser quando a empresa que fornece serviço para a gente de manutenção, ela confia no zelador e passa esse tipo de serviço. Fernando, isso daqui é simples, tal, você faz. Você pode fazer para a gente? Ok. Aí você consegue desenrolar isso daí. Mas, na maioria das vezes, quando as coisas mais complicadas, que não é só um reset que resolve o elevador, aí você tem que chamar assistência mesmo. Aí o pessoal vem, às vezes vem de São Paulo, demora coisa de uns 20, 30 minutos para vir. No começo você falou sobre a inspeção do elevador. Ela é feita de quanto em quanto tempo? E Então, como é o cuidado, né, com essa inspeção? Tem uma inspeção que a gente fala que é manutenção periódica, que é uma vez por mês a empresa manda o mecânico dele, o técnico dele, ele vem e faz toda a limpeza, lubrificação, essas coisas tudo no elevador. E tem a inspeção que o zelador tem que fazer, praticamente eu faço todo dia, né? Olho, vejo se ele está no nível certinho, porque às vezes deu alguma sobrecarga de energia, ele dá uma travadinha, fica acima do nível do piso, né? Você sabe como for, mais ou menos como isso aí. Por que está no nível? Daí entra esse sistema de reset que eu falei. Aí eu costumo dar um reset nele para ele normalizar e ficar. Que é uma coisa para aliviar. Às vezes ele está um pouquinho alto, mas sobe, desce normal, não tem problema. Só que se ele persistir daí é onde que eu tenho que chamar o técnico. Agora você faz esse serviço, esse tipo de serviço. E verificação dos botões, para ver se está tudo ok, entendeu? Essa é a inspeção que a gente faz nos elevadores. E que eu sempre costumo pedir ainda. Toda vez, né? Eu costumo falar, antes de entrar, tem plaquinha, aquelas coisas. Vê se ele está mesmo
no andar, no nível, porque às vezes acontece, fala, pô, como a pessoa vai abrir o elevador e não vai ver que o elevador não está lá? Mas hoje a pessoa, por causa do próprio celular, a pessoa desatenta do corre-corre, às vezes abriu a porta e ela não é para abrir. Hoje os mecanismos dos elevadores é muito moderno, então ela não abre se o elevador não estiver ali. Mas pode ocorrer alguma falha, que é uma coisa mecânica, a pessoa conseguiu abrir e o elevador não está no andar. Então, assim, onde que a gente sempre pede ter essas informações em placas, essas coisas todas de aviso, para a pessoa se atentar a isso daí. Aproveitando que a gente está falando sobre elevador e essa questão também da segurança, né? E que pode, a gente sabe que pode acontecer acidente em elevador, né? A gente pode falar também sobre piscina, né? Porque Sim. piscina também é outro risco, né? Dentro dos condomínios. Muito. E aí, às vezes criança pode entrar, como que vocês controlam isso? E também a entrada de visitantes, né? Há um controle, sim. como funciona isso? A parte da segurança em termos da piscina mesmo. E não sei se todos os condomínios em Suzano, mas acho que a maioria por causa o município exige, né, aquela coisa do exame médico todo. Então, todo morador, a gente até fala de criança de 10 anos para cima, tem que ter o exame médico. Já começa por aí. Só pode entrar com o exame médico. Aí vamos partir para a parte do visitante, né? Isso depende muito de condomínio também. Tem condomínio que aceita 2 visitantes por apartamento, para usar, mas é obrigatório o exame médico também, do visitante. Né? Então, o município que pede, que exige isso daí, a vigilância, tudo isso exige que tenha esse exame médico, regulamento do exame médico. Ah, não dá para tirar porque nós vamos em pousada, essas coisas, tudo, o pessoal não exige, né, exame médico. Mas nós estamos falando de condomínio. Então, condomínio é um monte de morador, pousada também só que é regras, né? Então, o município exige isso, que tenha esses exames médicos. Aí, a parte de segurança que a gente fala em termos da piscina, que é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, é em relação às próprias crianças mesmo. Né? Que é difícil você chegar no condomínio e falar, o condomínio contratou um salva-vida, né? Não vai ficar um salva-vida lá, né? Então, é onde que a gente fica muito atento a isso, a não deixar criança com menos de 13, 14 anos sozinho na piscina, né? Sem a presença de um responsável. Porque, às vezes, a criança, ela mesmo chega e fala assim, não, mas eu tô lá embaixo brincando na quadra. Aí, quando vai ver, tá na piscina. Entendeu? Tá na piscina, porque tem os amiguinhos que estão lá, que tá podendo brincar. Aí ele aproveita, não, o zelador não tá vendo, minha mãe não tá aqui, meu pai não tá aqui, eu vou escondido. Só que às vezes a criança esquece que tem câmera, tem tudo aquilo lá que a gente fica de olho, entendeu? E às vezes a própria portaria já passa um rádio, falou, Fernando, tem uma criança lá que entrou depois, sabe, Por causa do monitoramento. do monitoramento, daí você vê tudo. olhou ali, tudo, daí onde que eu vou lá no meu você não pode ficar, tudo, daí você... Eu fico com doses, porque às vezes pega aquele calorzão, a criança brincando, daí dá dó de tirar a criança dele, pedir para sair, falar, você não pode ficar aqui, tudo, tá? Ela fecha aquela cara, mas sabe que tá errada. Fala, você quer que eu chame sua mãe? Não, tô indo embora, entendeu? Tô indo embora, eu tô indo. Então tem muito isso aí. Ô, Fernando, você falou sobre a comunicação também com o porteiro. Antes de eu vou perguntar isso para você, mas antes eu queria perguntar pro Braga, é normal as pessoas às vezes ligarem, procurarem o diretor para reclamar, mas eu tô com 5 pessoas aqui, só 2 podem entrar na piscina. É normal acontecer isso? Como que você lida com isso? Olha, quando a gente fecha contrato com alguma empresa, algum condomínio, a gente geralmente pede o regimento de cada, por exemplo, escola tem um regimento, clube tem outro, condomínio residencial tem outro. Aí fala, peraí senhora, vamos dar uma olhadinha. Fala, mas aqui está dizendo que a senhora pode receber 2 visitantes para a piscina. A senhora quer pôr 5, então a senhora tem que falar com o síndico. Mas o zelador, não sei o que, falar, a senhora comunica isso para o síndico. Na hora que o síndico me ligar, se ligar, eu vou falar, a gente quer prestar um bom serviço. Agora, o funcionário não é meu nem da senhora, ele é do condomínio, ele está aí para prestar um serviço coletivo para vocês. E ele tem que fazer da forma correta, porque se não fizer, o síndico vai me ligar reclamando que não foi feito. E eu tenho que cumprir o que está aí. É simples entender, é só parar, respirar e compreender o que está acordado aí no regimento de cada
no estatuto de cada condomínio. Tem que seguir o regimento, né? A pessoa tá... assinou, tem que seguir. Exatamente. Regras foram feitas para serem seguidas. As exceções são estudadas a cada caso e cada exceção que excede da exceção, o cara é responsabilizado. Aí, geralmente, a empresa ela pode ser, dependendo da situação, ela pode ser flexível também, né? Sim, dependendo do que o síndico falar, a situação. Às vezes o cara vai visitar alguém que vai ver pela última vez na vida, que vai mudar para o exterior ou algo parecido, vai fazer uma cirurgia de alto risco, entendeu? Mas aí nós não estamos falando em piscina, estamos falando em visitante no condomínio. Uhum. Então, existe sempre uma forma de se estudar a cada caso concreto uma solução, prevalecendo-se sempre a norma. Fernando, por que é tão importante o síndico ter uma boa comunicação com o porteiro de um prédio? O síndico? Uhum. Não, é que não O síndico não, o zelador, perdão. O zelador? Uhum. Então, é que nem eu falo, a gente trabalha, eu costumo falar em equipe. Né? A gente tem que ter uma equipe. Essa parte da comunicação, o que acontece? Tem condomínios, que a maioria dos condomínios, o porteiro fica sozinho. Só ali, é só ele na portaria, controlando o acesso. E às vezes acontece, vamos supor, vai ter uma entrega. E não pode, ele não pode simplesmente deixar entrar. Tem que ver, averiguar, o morador autorizar. Ah, Fernando, putz, mas ele vai ter que usar o elevador. Ou se pode entrar com caminhão, essas coisas todas. Né? Então tem tudo isso aí. Então essa comunicação, assim, entre os dois tem que ter esse feeling um com o outro, né? Tem que ter uma boa comunicação entre os dois. Tem um porteiro que chave, fala, Fernando, tô isso. Ah, tô subindo aí. Né? Porque eu tô fazendo um outro serviço, tô subindo aí. Porque ele depende, porque às vezes tem entregador que quer discutir com o porteiro, entregador quer deixar a comida lá na portaria. O negócio deles a gente tem, que é cachorro louco, né? Esses motoboy quer entregar rápido. Então, às vezes, a gente não deixa para não ter problemas futuros com o morador, de acontecer caiu a marmita da pessoa, o marmitex da pessoa, a comida da pessoa, por causa da portaria ser, vamos supor, às vezes a portaria é um pouco fechada, aquela correria do porteiro do dia a dia. Então, acontece muito disso, Fernando, dá para você subir aqui, que o motoboy tá brigando aqui, quer deixar... Eu até já falei, não, fala para ele deixar na rua. Ele quer deixar na rua. Não é o correto, mas a responsabilidade a gente não pode pegar. Fala para ele esperar. E o morador descendo já. Pelas câmeras a gente estava vendo, ele está descendo, espera um pouquinho. Pô, mas custa, tá pago. Eu falei, cara, eu não posso pegar. Então, tem que ter isso daí, entendeu? Tem que ter isso daí com o porteiro e o zelador. Um tem que estar bem afinado no outro. Tá certo. A gente vai para o intervalo novamente e daqui a pouco a gente volta com o nosso podcast Segurança e Condomínio. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira ao vivo às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o nosso podcast Segurança e Condomínio. Ao meu lado aqui eu tenho o diretor da Puma, o Wilton Braga, e também o Fernando Lima, zelador da Puma. Eu queria que você falasse, Fernando, agora, como que o zelador pode ajudar o porteiro de um prédio na segurança, né, do condomínio. Como que ele pode auxiliar o porteiro nessa parte? Tá, legal. Primeiramente, para o zelador estar ajudando, a gente vai ter que trabalhar no sistema de HT. Né? O porteiro lá com o HT dele e eu com o HT é aquele radinho isso. Que o porteiro... Ele fala que é AP, que é RV, aquelas coisas todas. A língua do quê? A linguagem toda do quê? E a parte da segurança, o que vai estar podendo ajudar é dessa forma. Que nem eu falo, o zelador ele vai estar ele vai estar andando no condomínio, vai estar resolvendo as coisas dele e o porteiro vai estar lá sozinho. Então ele sempre, a forma que dá para ajudar é isso. Fernando, tô com algum problema aqui. Vai passar o rádio, né? Que a gente vai passar o rádio. Tô subindo aí. Fernando, tem uma situação esquisita aqui. Eu tô olhando nas câmeras. Tem uma molecada no terreno do lado aqui, olhando pro muro. Essas coisas todas. Aí, passou o rádio, desço. A gente nunca põe a cara assim, a tapa, mas dá aquela olhada por cima para dar aquela... ver se está tudo ok. Trabalha mais ou menos assim essa segurança, o zelador e o porteiro. Certo. E aí é um trabalho difícil também você auxiliar o porteiro ou é um pouco mais tranquilo? Isso não foge muito do que o zelador tem que fazer, né? Não. Essa é a parte que a gente fala que é a parte da assistência ao...
É parte do trabalho parte mesmo. do trabalho. O porteiro vai ter que, preciso ir no banheiro, precisa almoçar. Aí é onde que o zelador vai cobrir ele nessas horas que ele precisa ser ausentado da portaria um pouco. Nesse pequeno tempo, o zelador ele tem que acabar ficando dentro da portaria, né, para auxiliar enquanto o porteiro está fazendo outra coisa. Então, além de fazer o trabalho de zelador, ele tem que saber um pouco de portaria. Né? E aí, como que funciona? Eu queria até saber de você, como que vocês fazem isso, né? Vocês trabalham isso com os zeladores da empresa? Na verdade, o zelador, ele é um profissional altamente capacitado, porque você não cai de zelador de paraquedas em lugar nenhum. Grande maioria conhece portaria, porque é um métier muito chatinho para trabalhar. É muito legal, mas é muita responsabilidade. Então, claro que ele sabe tudo de portaria e mais um pouco. Ele tem que saber. Agora, esse apoio, esse espírito de equipe que existe é bom para o condomínio porque aumenta a segurança de todos. Se o porteiro for rendido, o vagabundo vai entrar para dentro, o zelador está sob risco também, assim como os moradores. Então, como tanto o porteiro quanto o zelador, ele acaba se tornando um pedaço daquele corpo chamado condomínio, ele acaba sendo um membro daquela sociedade. Então, é preciso fortalecer a defesa daquele condomínio. Aí entra o bom senso e o profissionalismo dos nossos profissionais, né? Que com pouco tempo eles já vão detectar quais são os moradores que podem socorrer num momento de... Tem aquele morador que vai correr e tem aquele que vai correr do seu lado para tentar resolver. Em todo lugar é assim, é natural do ser humano, né? Aí, após ele passar uma situação de risco, de perigo, primeiro ele tem um botão de pânico móvel que está com ele. O porteiro tem um botão de pânico fixo. Tem os meios de comunicação. Acionou esse botão de pânico, ele vai disparar na nossa base de monitoramento, que imediatamente vai acionar nosso pessoal de rua. Inclusive, eu tenho que ficar sabendo de tudo. Aí eu já avalio se eu aciono o poder público ou não, ou se a gente consegue resolver com o nosso próprio pessoal. Mas o importante é ter uma resposta pronta e rápida e efetiva, com eficácia, para poder prestar um bom serviço para o condomínio. Agora, é muito importante essa coordenação, esse feeling, esse entrosamento. Tem condomínio que tem mais que um porteiro, tem 2, 3 porteiros, tem o rondante, ainda tem o zelador, mas quanto mais, melhor. Mas a grande maioria é isso, é um zelador, um ou 2 auxiliares de limpeza e um porteiro por turno. Isso é uma portaria 24 horas, é um funcionário por turno. Certo. Fernando Lima, zelador da Puma. Queria que você deixasse a mensagem final aí para a pessoa que está te acompanhando. Bom, precisando da Puma, né? Vai sempre estar à disposição. Que nem o Braga falou, nós somos todos uns profissionais tudo capacitados. E em termos de zeladoria, de dúvida, essas coisas, junto com a Puma, a gente vai sempre estar à disposição para isso. Certo. Wilton Braga, queria que você deixasse também a mensagem final e o contato da Puma. Eu vou complementar a mensagem do Fernando, acrescentando que a Puma procura trabalhar em espírito familiar. Todos se conhecem há muito tempo, todos sabem quem é quem, e nós todos de mãos dadas procuramos sempre fornecer um trabalho de primeira. A Puma é situada na Rua General Francisco Glicério, 1561, Sala 1. O telefone do escritório é 963897168. Estamos sempre à disposição para vocês. Eu agradeço a todos. Wilton Braga, diretor da Puma. Fernando Lima, zelador da Puma. Esse foi mais um Segurança e Condomínio. Esse foi o nosso podcast. A gente volta na próxima semana. Um abraço a todos e até lá. Muito obrigado. Obrigado.